Na sequência, senhoras e senhores, passamos a palavra ao CEO da Magno Consultores, senhor Roberto Lima. Alô. Sim. Excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, senhores representantes, dirigentes do Fórum Econômico de Goiás, senhores secretários, senhora secretária, demais autoridades presentes, uma grande satisfação e com muito orgulho estamos aqui iniciando nossos trabalhos. Por que eu digo iniciando nossos trabalhos? Porque nossa vida é de desenvolver projetos que melhoram as empresas, Então, o nosso começo, desde o começo, a partir desse instante, nós estamos fazendo o desenvolvimento desse plano estratégico para o setor industrial de Goiás. Nosso trabalho está começando nesse instante. Eu queria trazer 3 pontos para vocês, unicamente, Vou ser breve, Eu acho que o primeiro ponto é a importância desse trabalho, Ele tem sido exaltado, de diversas maneiras, mas talvez por um vício de professor que eu tenho, dou aula há mais de 20 anos em escola de pós-graduação de administração, e tem uma questão que eu sempre trago, qual foi a invenção mais importante do século XX? A gente escuta falar da penicilina, se fala hoje da internet, e a gente esquece que, na verdade, o século XX ele é marcado por uma melhoria de qualidade de vida na maior parte dos países. Quer dizer, nunca na história teve uma evolução de qualidade de vida quando se teve recentemente, Ao mesmo tempo, ligado ao mesmo fator, nós podemos enxergar empresas com mais de 1 milhão de funcionários, Existem empresas hoje com cerca de 2 milhões de funcionários. Dá para imaginar algo assim? Essas empresas, com 2 milhões de funcionários, elas atuam de forma coordenada em dezenas e dezenas de países ao mesmo tempo, com um objetivo comum e crescendo. Outro evento que todos nós acompanhamos recentemente, a fabricação da vacina, da vacina Covid, que todos nós, já temos aqui no Brasil pelo menos 4 vacinas, que estão sendo ministradas atualmente. Nunca se fez uma vacina em tão pouco tempo. Em 1 ano, nós já temos as vacinas prontas e sendo aplicadas. Tudo isso é fruto do quê? É fruto da capacidade de organizar os processos. O advento da organização é que, de fato, dá a capacidade de fazer uma viagem para Marte, de se criar uma SpaceX, Então, é disso que nós estamos falando aqui. E esta iniciativa do governo, se nós queremos as grandes empresas, as grandes empresas trabalham fundamentalmente com planejamento. E o planejamento para essas empresas não é uma previsão do futuro. Essas empresas, elas não aproveitam as oportunidades. Elas criam as oportunidades. E de que maneira eu crio as oportunidades? Eu crio as oportunidades fazendo escolhas, desenvolvendo cenários, resolvendo conflitos e, principalmente, dando prioridades. É disso que nós estamos falando aqui. O importante num plano é dar as prioridades, é fazer as escolhas. E é este processo que nós estamos começando hoje aqui. Então, esse é um primeiro ponto. Então,
Como eu disse para os senhores, esta é uma reunião de trabalho. Por que eu digo que é uma reunião de trabalho? Porque esse plano, esse desenvolvimento do plano, não é da Magno. Eu vou confidenciar algo para os senhores. Nós, da Magno, somos incapazes de fazer esse plano. Somos incapazes. Agora, nós, da Magno, com o governo e com os empresários, nós temos a capacidade de fazer um excelente plano para o estado de Goiás. Então, este trabalho, este plano, é fruto de um trabalho conjunto. Por isso que eu digo que, para nós, esta reunião com os senhores é uma reunião de trabalho, né? Se nós vamos trabalhar juntos, nós temos que ter uma visão comum, este é o primeiro ponto, né? E quando eu digo para vocês de uma empresa que tem 1.800.000 funcionários, ou a capacidade de produzir vacinas, o que está por trás da organização é o planejamento. Não existe grande projeto que se realize sem o planejamento. O planejamento não é uma previsão, ele é uma decisão antecipada do que eu vou fazer. São as escolhas. E é com isso em mente que a gente organizou o nosso trabalho. Certo? Muito bem. Rapidamente, né, já que nós vamos trabalhar juntos, é importante que a gente se apresente rapidamente, né? Quem é a Magno Consultores? A gente tem uma característica muito particular, tá certo? Depois, nós também vamos querer conhecer os senhores e as senhoras, né? Tanto do governo, né, quanto das empresas, que é fundamental para a gente poder trabalhar junto. Nossa visão. Nós estamos nas empresas, estamos aqui em Goiás para produzir uma transformação, né? Isso é fundamental, né? O plano é um plano de mudança e é para isso que nós estamos aqui, né? Nós somos um time que tem pelo menos 4 características importantes. A gente tem uma equipe, vou mostrar rapidamente para vocês, a equipe, uma parte está aqui, mas a equipe que a gente tem de trabalho, a experiência que nós temos e 25 anos de mercado, né? O nosso time de consultores, né? A gente vê alguns, um dos traços importantes da nossa consultoria é que nós somos todos muito experientes dos mais variados setores. Para que se tenha ideia, nós podemos ver esse Alfredo, por exemplo, ele trabalhou Monsanto, ele trabalhou Syngenta, ele foi do setor agro, foi do setor de indústria eletrônica, foi CFO da Lenovo. O Almeida tem experiência na indústria, principalmente na indústria têxtil. Cássio Romano, de varejo. Fábio Rosel foi CFO em farmacêutica, indústria de papel e celulose. Esse senhor aqui, Jacó Grajev, professor de carreira da Fundação Getúlio Vargas, especialista na área de tecnologia. Senhor João Carlos Gerim, indústria eletroeletrônica. Senhor José Carlos Oliveira, da área de bancos. Senhor Júlio Lorente, da área de açúcar e álcool. Senhor Luiz Oliveira, que é parte do time que está no projeto aqui, experiente no setor de papel e celulose, e no setor alimentício. O senhor Nelson, que é o líder desse projeto, o senhor Nelson, extremamente experiente no setor alimentício. Foi ele um dos mentores da implantação da BRF em Rio Verde, um dos coordenadores da implantação da BRF em Rio Verde, foi inclusive vice-presidente da ADIAL, o senhor Roberto Rocha, do setor de construção, o senhor Ricardo Lima, da área de tecnologia e da área de consultoria, o senhor Roberto Cunioche, que é parte do time desse projeto, trabalhou no submarino nuclear, trabalhou em empresa de equipamento, trabalhou na Bélgica, trabalhou no México, trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou em Manaus, trabalhou em Belo Horizonte, trabalhou em Salvador, conhece muito bem o Brasil, conhece o mundo. O senhor Vitor Madeira,
parte da equipe do projeto aqui também, foi vice-presidente da IBM, foi vice-presidente da Century, foi presidente da A.T. Kearney, uma das maiores consultorias de planejamento estratégico do mundo. Então, é com muita segurança que a gente traz essa equipe para trabalhar em Goiás. Temos a experiência em ter trabalhado em grandes empresas de sucesso, né? Grupo Ultra, Perdigão, Batavo, Syngenta, Promon, Samsung, empresas nacionais e multinacionais, né? Então, a gente traz a experiência da gestão dessas empresas e trazemos muitos cases de sucesso, seja no setor agro, seja no setor de saúde, seja no setor industrial, os mais variados. Bem rapidamente, foi para nos conhecermos. Último ponto, a questão do plano, tá certo? Eu falei para os senhores a importância do que fazemos, quem somos nós. Falamos rapidamente de como temos o plano organizado. O plano de desenvolvimento industrial de Goiás, no nosso enfoque, a nossa abordagem, ele passa pela otimização da base atual, passa por um segundo momento da ampliação da base atual e adicionalmente, pela incorporação de novos setores, né? As premissas já foram bastante colocadas, não é isso? Do projeto em si, de alinhamento de propósitos. Alinhamento quem? Alinhamento dos diversos setores interessados, alinhamento do Estado, né? Ele tem como premissa o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento das empresas, a melhoria de renda média. Vou fazer uma observação que é muito interessante o que se falou aqui, o emprego industrial. Qual é a diferença quando a gente fala em emprego industrial dá mais renda? É fácil da gente imaginar. Um trabalhador rural braçal, com uma enxada na mão, quanto ele consegue produzir? Esse mesmo trabalhador, dentro de uma indústria, de uma linha de produção, ou com equipamento automatizado na frente dele, quanto ele consegue produzir? Ele consegue produzir 20 vezes o que o outro produz. Quer dizer que o salário dele pode ser maior. Então, essa é a diferença entre um emprego, vamos dizer, não industrial e um emprego industrial, tá certo? É isso que se chama aumento de renda do emprego industrial. Então, na medida que eu posso desenvolver a indústria, isso é um grande benefício para aquela região, né? Então, gostei muito, né, da locução que foi feita, né, pelo Dr. Otávio Lage, né, que fez esse comentário, é perfeito, tá certo? Bem, temos como premissa evidente aumento de arrecadação e equilíbrio fiscal, né? Eu acho que isso é muito importante. Qual é o processo de trabalho nosso? Nós temos 6 meses previstos de trabalho. Eu quero até ponderar para os senhores a importância disso. Eu sempre que eu começo um projeto, que eu converso com os clientes, eu falo, olha, eu preciso de 2 coisas para um projeto. Eu preciso de um propósito e um prazo. É importante isso, que a gente tenha prazo para fazer as entregas, que a gente tenha um propósito definido e que eu tenha um prazo. Isso é super importante. Então, neste caso, nós temos 6 meses para entregar esse plano, né? A estrutura dele básica tem essas 4 fases. Primeira fase de alinhamento, segundo análise SWOT de forças e fraquezas, oportunidades que tenha no mercado. A terceira fase da definição dos setores. Depois, na 4ª fase, vai ser feita a definição dos fatores de competição positiva ou negativa, e na 5ª fase a gente teria a conclusão do plano. Eu volto a dizer, o método de trabalho não é a consultoria trabalhando no lugar e o Estado, né, o governo e o empresariado em outro lugar. É um trabalho conjunto, né? Essa é a metodologia proposta por nós. Os entregáveis do projeto são, neste plano, as competências regionais, né?
os fatores determinantes de competitividade daqueles setores que forem escolhidos, setores contemplados, classificados em fase definida com interesse comum, né? Essas escolhas, como a gente diz, os fatores de inibição a novos investimentos, fator de risco de realização de novos investimentos e sugestão de inclusão nos programas de governo. Quer dizer, o agrego, ele fará parte de um plano estratégico do governo de Goiás, tá certo? Isso é que é importante. E só para voltar ao que eu falei no começo da empresa de 1.800.000 pessoas. Por que ela funciona? Né? Porque ela tem coordenação. A coordenação, ela precisa de um objetivo, de um líder e de um plano. O líder nós temos. Nós precisamos do plano. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós, né, estamos aqui iniciando o projeto de preparação desse plano. A equipe do projeto direta, esse projeto é liderado pelo seu Nelson. O seu Nelson, como eu comentei com os senhores, ele foi um dos idealizadores, junto com o Nildemar Sestes, da Perdigão, do Polo de Rio Verde. Conhece muito bem Goiás, foi vice-presidente da DIAL, né? Tem uma experiência fantástica, tá? Para esse nosso projeto aqui. Roberto Cunioche é engenheiro naval pela Escola Politécnica da USP, trabalhou no submarino nuclear, trabalhou na ThyssenKrupp, trabalhou na ThyssenKrupp, inclusive nos Estados Unidos, trabalhou na indústria automobilística em Minas Gerais, trabalhou na indústria automobilística em Manaus, trabalhou na indústria automobilística na Bahia. Quer dizer, ele conhece bem a indústria e os diversos estados brasileiros. O senhor Luiz Oliveira, Luiz Alfredo, nosso especialista em exportação, né? Tem 20 anos responsável por exportação, mercado de celulose, mercado de papel e o mercado alimentício. E o senhor Vitor Madeira, que já, como eu coloquei para os senhores, o senhor Vitor Madeira foi vice-presidente da IBM, foi vice-presidente da Century, foi presidente da A.T. Kearney, que é uma das maiores consultorias em planejamento do mundo, né? Então, é uma equipe que nos dá muita segurança, né, nesse trabalho que nós estamos começando. Nos sentimos com enorme responsabilidade para isso. Mas eu costumo colocar o seguinte: quais são os fatores chaves do sucesso do projeto? São 3 fatores. É a liderança que nós temos aqui presente. A liderança tem que se fazer líder, tem que fazer acontecer. É o método é o aporte, esse é o papel da consultoria. O conhecimento do negócio vem do fórum, né, dos empresários, vem do governo, e nós estamos contribuindo com a metodologia. Então, para isso, para nós é muito importante, o trabalho não será nosso, não é isso? O trabalho, quando eu falo nosso, é nesse coletivo que está aqui. Muito obrigado, senhores.